essa. Pergunte ao Netão, né? Recebi a seguinte pergunta. Não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma dificuldade. Neto, toda vez que eu me identifico pensando negativo, toda vez que eu me identifico no estado de vitimização, eu me sinto culpada. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Eu me sinto culpada. E isso é comum. Comum no sentido de que, quando a gente começa a policiar nossos pensamentos, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a alquimia, né? O que é a alquimia? É trazer a perfeição do plano espiritual, né? Pro plano material. E isso está baseado em controle da mente, controle dos nossos pensamentos. Por meio dos nossos pensamentos, nós alteramos nossa bioquímica, nossos hormônios e vice-versa, e mudamos nossos comportamentos. Então, quando a gente começa na empreitada de policiar, vigiar os pensamentos, para estar sempre pensando de uma maneira positiva, olhando mais as saídas dos desafios, né? Olhando mais as soluções do que os problemas, não potencializando problemas. Fala, Elke, tudo bom? A gente se depara com isso, né? Quando eu estou pensando negativo, quando eu estou numa frequência mais baixa, no estado de vitimização, eu me sinto culpado por causa disso. E a grande sacada para entendimento e para reverter isso que acontece é o seguinte: eu começo a policiar os meus pensamentos, certo? Para ser mais positivo. E isso é neurocientificamente comprovado, tá? Quando eu penso positivo, eu acesso outras áreas cerebrais e, consequentemente, eu tenho outro processo de reflexão, um outro processo de cognição. E por isso que eu acho saídas que, quando eu estou pensando negativo e acessando uma área cerebral, eu não consigo achar, eu não consigo ver, eu não tenho clareza. Então, quando a gente inicia esse processo, é porque normalmente, né, a gente identifica que nós estamos no estado de muito negativismo, que a gente reclama demais e a gente se coloca no papel de vítima muito, a gente potencializa muito mais os problemas. E é uma tendência natural a gente continuar se vitimizando. Presta atenção. Se eu, né, começo a policiar os meus pensamentos para ser uma pessoa mais positiva, para eu identificar, para eu raciocinar de forma diferente e achar mais soluções do que problemas, e quando eu identifiquei que eu estou com pensamento negativo, eu me sinto culpado, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu continuo numa situação de vítima. Eu continuo numa posição de vitimização, de reclamação. Tem uma expressão, uma gíria, talvez você já tenha escutado ou não, e está tudo bem, né, que é o chicotinho. Né? O chicotinho é justamente isso. Eu não consegui fazer uma coisa com a qual eu me determinei, eu não consegui policiar os meus pensamentos, eu falei que ia acordar às 7 da manhã e não consegui acordar. O chicotinho é a punição. Eu fico me punindo. Eu sou um bosta. Eu não consigo. Pá, dá uma chicotada nas costas. Tá vendo? Como você é um inútil, né? Como é que eu vou ser positivo? Eu não consigo nem acordar no horário. Uau. E é normal, a gente faz isso mesmo, né? A gente passa a se punir quando a gente não consegue fazer alguma coisa. Mas olha só, você está nesse processo de policiar seus pensamentos, de fazer alquimia, de mudar a polaridade, sair do estado negativo para um positivo. Você já não conseguiu, por exemplo, acordar no horário. Você se punir por causa disso. Você está indo para outra polaridade, supondo o polo positivo aqui e o negativo aqui. Você não conseguiu acordar no horário, ok. Você ficar se punindo, reclamando e... O que você está fazendo? Você está indo cada vez mais para o polo negativo. É essa clareza que você tem que ter. Então, quando você se sente culpada, quando você usa o chicotinho, você ainda está no estado de extrema vitimização. Você ainda está no estado de reclamação. E isso é normal. Nós fomos treinados, né, na nossa casa,
nossa educação, né, nosso método de ensino nas escolas, a gente foi treinado, né, na adolescência, para ser mais negativo mesmo. É normal. Tanto é que tem até dados estatísticos, né? 95% da população, quando se atingir a velhice, mas quando atingem a velhice, né, vive uma vida medíocre, vive uma vida mediana, vive uma vida de pagar as contas. E o que isso significa? Que dentro dessa linha, ser positivo, ser negativo, policiar seus pensamentos, está perdendo, está sendo dominado. Quanto mais negativo eu penso, mais medo eu tenho, mais eu me culpo e mais, em outros termos, né? Mas eu vivo dentro da Matrix, mas eu não consigo ampliar minha consciência, certo? E agir congruentemente com os resultados que eu quero ter. Então, quando você se sente culpada por não conseguir, uma coisa que você está no estado de vitimização, ponto. E como converter isso, Neto? Tem que ter muito cuidado para não cair na zona de conforto, tá? O que eu vou falar agora. Cai Malion, isso, Elke. Tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas a expressão tá tudo bem. A expressão tá tudo bem, pô, me comprometi em acordar no horário. Cara, tá tudo bem. Eu identifiquei algo que eu não consegui fazer. Tá tudo bem, eu consigo voltar no passado? Eu consigo voltar às 6h45 quando eu estava discutindo com o despertador e levantar dessa vez? Bom, eu não consigo voltar no passado. É uma habilidade que a maioria dos seres humanos, eu não vou falar, né? Deve ter alguém que já faz isso, né? Mas a gente não consegue. Então tá tudo bem. Eu não acordei no horário. Tá tudo bem, mas isso pode me deixar na zona de conforto, certo? Só que o tá tudo bem te tira da vitimização, te tira da situação de culpas, te tira da situação de reclamação. E essa é a grande sacada, tá tudo bem. O que eu identifiquei, o que eu vou identificar que fez eu não levantar no horário? Então tá tudo bem, mas o que eu vou passar a fazer de diferente? O que eu aprendi com isso? Qual nova estratégia eu vou começar a utilizar? Por exemplo, pegando o exemplo de acordar no horário, para que amanhã eu consiga acordar no horário. Será dormir um pouco mais cedo? Mudar minha alimentação? Colocar o relógio às 6h30? Vou colocar o despertador, o celular para fora do quarto? Vou colocar o despertador longe da cama para que eu tenha que levantar e desligar? Dentro do banheiro, para que eu tenha que já ir no banheiro e já jogo uma água na cara? Enfim. Então, tá tudo bem. O que eu identifiquei de errado, como é que eu vou fazer para melhorar e converter isso? Isso te ajuda demais a sair desse estado de continuar se vitimizando. Pô, você já não conseguiu e ainda vai se sentir culpada, você vai se afundar cada vez mais. Você não conseguiu e ainda vai ficar se batendo no chicotinho, que você é um merda, você não consegue, é continuar no estado de vitimização. Eu não trouxe outra pergunta, né? Eu abri a caixinha de pergunta, mas basicamente é que não tem um exemplo específico, né? Então eu criei o exemplo de acordar no horário. Mas quando você está pensando negativo e ainda se sente, quando você identifica que está pensando negativo e ainda se sente culpado por isso, é só uma continuação do estado de vitimização, tá? Então tá tudo bem. E o que eu vou fazer para mudar isso a partir de agora? Olhar para frente. A gente tem mania muito de querer olhar para o passado. E isso a gente vai estudando. Aí vai estudando sombras. Aí estuda um pouquinho de terapia. E entende que muitas respostas do que acontece hoje está no passado. E aí a gente vicia nesse negócio de rever o passado, de rever a infância, de ficar vivendo aquilo, porque se eu destravar o passado, eu destravo daqui pra frente. Cara, muitas vezes você só tá usando o passado de muleta. Sim, tem que rever o passado, tem que reconsiderar o passado, tem que perdoar, tem que restaurar o passado. Mas isso não pode ser muleta. Então muitas vezes é só uma questão de olhar pra frente mesmo. O que eu vou começar a fazer a partir de agora? E se a gente não consegue, né,
restaurar o passado e fica viciado em olhar para o passado e rever a sua infância. Todo dia você lembra de alguma coisa da sua infância que te fez sofrer. Cara, é uma outra coisa que você precisa treinar. Você precisa treinar o soltar. Você precisa escolher soltar. Você precisa escolher viver daqui para frente. Esses dias eu até brinquei. Não se sobe uma escada olhando para trás. Você tentar subir uma escada olhando para trás, você vai tropicar, você vai cair ou você vai descer ela. Você vai dar 2 passos para cima e daqui a pouquinho você está descendo ela. É o que acontece quando você olha demais para o passado. O passado é para olhar de vez em quando, restaurou e vamos. Fazer regressão, memórias da infância de acontecerem, tem que ser a cada 6 meses, 1 ano. Não faz sentido todo mês você querer viver o seu passado, se restaurar o seu passado. É porque você não conseguiu mesmo. Quando você de fato restaura uma parte do seu passado, você tem trabalho para caminhar, para subir escada, uns 6 meses aí, para você fortalecer essa nova programação mental. Enquanto a gente não entender que não, às vezes restaurou o passado, fez uma visualização, e isso aconteceu no plano espiritual, isso aconteceu no mundo dos arquétipos, né? Certo? Só que você tem um negocinho quando você está encarnado que chama corpo, matéria, um negócio que chama cérebro, e aqui é cheio de programação, certo? E por mais que você tenha se emocionado demais com o seu passado, com os fatos que aconteceram, a programação mental ainda existe, por mais que você tenha feito uma nova programação mental. Então, ficar remoendo demais, se vitimizando demais, querendo olhar para o passado e não olhar daqui para frente e mudar, você nunca vai reforçar a sua nova programação mental. Por mais que naquele momento sim você plantou uma semente no plano espiritual de mudança. Mas você está encarnado, você não está só no plano espiritual, você está aqui no corpo também. E aqui tem uma máquina, aqui tem um processador. Então não adianta ficar mudando o plano espiritual, se quando chega aqui, quando você volta, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. É o filme da Matrix mesmo, né? Eu vou falar uma instrução que eu recebi ontem também, que vai ser muito legal. Já vou deixar aqui, que eu quero que vocês comecem a aplicar, né? Quem assistiu o conteúdo comece a aplicar isso na vida de vocês. Vou dar um exemplo. Ontem eu recebi a seguinte instrução. Sabe quando você está dormindo? E parece que você caiu de um penhasco, que você acorda, meu Deus, com frio na barriga, né? Parece que você estava caindo do prédio, do precipício, né? Acontece também às vezes você, no meio do sonho, você está pelado em algum lugar, aí você acorda, meu Deus, ai que susto, era só um sonho, né? O que acontece? Isso é você voltando para o corpo, certo? E aí eu peguei uma metáfora de uma inteligência superior, tá? De uma força divina. Fala, Gil, bom dia! Né? Essa foi uma metáfora de uma força superior divina. E ele trouxe o seguinte: Neto, pensa assim. Toda vez que você dorme, esses são os termos dele, tá? Então se você não gostar dos termos, adeque ao termo que faça sentido para você. Toda vez que você dorme, você vai diante do Senhor prestar contas do seu dia. Todo dia quando você dorme, você vai diante do Senhor prestar contas de quanto você acertou e de quanto você errou. E faz um balanço desse dia. Olha, hoje eu acreditei 10 pontos, hoje eu debitei 7 pontos, beleza? Hoje eu tive um dia de 3 pontos, por exemplo. Aí eu que já estou tentando adequar os termos. Mas todo dia quando você dorme, você vai prestar contas para o Senhor. E você sempre volta com uma nova missão. Porque você foi prestar contas. Mas nesse prestar contas, você sempre volta com uma instrução. E muitas vezes a gente fica apegado a querer receber essa instrução de uma outra pessoa, de querer ver um post na internet que fale e que se comunique com você. Ou então, né, se você já está um pouco mais avançado na questão dos arquétipos, querer conversar com alguma entidade
para que ela passe isso para você. Não que não precise, não que isso não é importante, óbvio que não. Mas todo dia já existe esse... É uma metáfora? É, né? Não necessariamente todo dia. E não necessariamente você vai, né, com o todo, com o Criador, com Deus, prestar contas. E se esse nome não fez muito sentido para você, adeque o termo prestar contas. Tem gente que acha ruim prestar contas, né? Paciência, precisamos crescer. E você recebe instruções, então você não vai só prestar contas. Você sempre está recebendo instruções. Quando você volta e tem aquele sonho assim, às vezes a gente fica em pânico. Não, mas é só você voltando e começar a reparar, prestar atenção. Você está recebendo instruções ali. E eu falei, nossa, que interessante o senhor falar isso. Porque é uma coisa que eu sempre digo para os alunos. E é difícil dessa ficha cair. Porque os alunos ficam na primeira camada. Eles voltam de um sonho, eles voltam de um transe. Ai, como foi incrível. Nossa, como foi gostoso. Ai, eu vi uma borboleta. Transformação. Porra, e não é isso. E não é só isso. Tem toda uma instrução que você está recebendo diariamente. Só que você pega e fica numa camada emocional. Ou então, né? Meu Deus, eu tive um sonho horrível. Será que é uma premonição? Eu vou jogar na internet porque eu vi um urubu. Eu vou jogar na internet porque eu vi um escorpião no meu sonho. Joga na internet. E não pega de fato a instrução que você está recebendo. Fica na camada emocional, fica na camada sentimental. E isso é zona de conforto, tá, gente? Isso é a legítima, verdadeira zona de conforto. Ficar nessa camada sentimental, emocional, é zona de conforto. Porque se eu recebo instrução e eu fico só, nossa, que delícia, que gostoso, uma borboleta, as coisas vão mudar na minha vida. Mas eu não entendo que eu tenho que dar meus passos para as coisas mudar na minha vida. Ou então, se eu estou tendo um sonho que está meio sinistro, se eu também não me permito entender a instrução do que eu tenho que fazer para sair daquela situação, eu estou na zona de conforto também, entende? Então, a primeira camada de uma comunicação com o plano espiritual, com os arquétipos, é literalmente zona de conforto. Você só fica na primeira camada porque ou que é o gostosinho ou fica muito amedrontada, né, com o pesadelo, com as instruções que está recebendo. Preste atenção na instrução. Sim, veja o sentimental e emocional para você entender se isso é bom ou ruim. Mas vá para a próxima. E o que eu tenho que fazer então? O que eu preciso fazer? O plano espiritual nunca vem falar com você tipo, você tá de parabéns, hein? Não, é sempre agir no sentido do movimento, no sentido da ação. Gratidão, primeira vez podendo estar ao vivo. Ah, Eva, eu que agradeço. Gil, os meus sonhos seriam difíceis de jogar em catálogo, mas no início eu era assim. O da Gil, os sonhos da Gil já é uma comunicação bem mais avançada. E é interessante como a gente gosta do gostosinho, né? Existem várias formas, né, de estudos de comportamento humano. Muda o nome, muda a pesquisa, existem várias formas. Você pode falar na linguagem mais antiga, que é o fleumático, que fulano tem um comportamento mais fleumático, fulano tem um comportamento mais explosivo. A gente pode trazer mais recentes e pesquisas com milhares de pessoas relevantes, e a gente traz a tecnologia DISC, que a pessoa é mais executora, a pessoa é mais analista, a pessoa é mais planejadora, e que na verdade é só uma readequação de nomes do que já existiam, só que com ciência, pesquisa, estudos. E tem
outras linhagens, outras linhas, né? Que vão trazer outros nomes, mas que no fundo significa a mesma coisa. E toda vez que alguém vem para mim me trazendo alguma característica minha, certo? Alguém vem trazendo, Neto, você tem uma luz cor-de-rosa, por exemplo. Eu falo, é mesmo? E o que eu vou fazer com isso? Pô, gente, assiste uma sessão do Neto e mais 2, 3 lives mais rapidinho. Tá fácil de entender no catálogo da luz XYZ enquanto você vai encaixar o Neto. Mas o que eu vou fazer com isso? Essa que é a grande sacada. Você virar pra mim e falar, Neto, você tem a luz rosa. Neto, você tem a luz rosa, então é por isso que você tem esse comportamento. Mas e aí, você tá me taxando e me deixando na zona de conforto? O que adianta eu saber o meu perfil comportamental? O que adianta eu saber a luz que eu tenho? O que adianta saber qual que é o arquétipo que mais rege os meus comportamentos? É que eu não estou falando do arquétipo como mentor, né? Eu estou falando do arquétipo como signo, vamos dizer dessa maneira, né? Jung também mapeou lá os 12 e tal, né? O explorador, o mago, o aventureiro, o herói. Eu descobri. Agora eu entendo por que eu tenho esse comportamento. Tá, e a grande sacada é o que eu vou fazer com essa informação. Então, fiz o exame de perfil comportamental. Por isso que em sessão, por isso que às vezes algumas pessoas me procuram, porque eu sou analista de perfil comportamental. Meu nome é divulgado em algumas plataformas da Solids e às vezes me procuram para fazer teste de perfil comportamental. Cara, eu sei que mas o teste por si só, a teste é incrível da Solids, porque ele passa um relatório e já te dá instruções. O teste dos sabotadores é incrível, desde que você compre ou faça uma sessão ou você compre o livro, lê o livro e aplique, porque o teste por si só vai te taxar. Então, você saber seu perfil comportamental, você saber sua luz, você saber outro nome que dê, é uma primeira camada, é o básico, assim, que você poderia chegar de outras formas e entrar em movimento. Então, não se sinta taxado. Pega o que eu vou fazer com isso. Essa é a grande sacada. Tanto é que tem gente que é uma frase que eu sempre falo. Tem tanta gente que não sabe nem o que é arquétipo, mas é uma verdadeira águia, é uma verdadeira coruja, sem saber nada de arquétipo, só age congruentemente. E a pessoa prospera, a pessoa sobe de cargo na empresa, ou a pessoa resolve montar uma empresa, a empresa decola. Ou, no caso da coruja, a pessoa é um excelente professor, é apaixonado em ensinar, é apaixonado em aprender, vai atrás de conteúdo, precisa domingo. Eu vou pegar o meu caso que o arquétipo da coruja rege forte. Sábado, meu trabalho voluntário, eu estou indo lá fazer sessão. Se liberassem domingo, eu faria com outro grupo de pessoas no domingo também, gratuito, trabalho voluntário. É uma vontade de ensinar, uma vontade de fazer as pessoas. Isso é a coruja. É que eu sei de arquétipo, mas tem tantas pessoas que são assim também, como no próprio centro onde eu vou, os voluntários, e pessoas que ensinam, que nem sabem o que é arquétipo. Até ouviram já o termo arquétipo, porque de uns tempos pra cá ficou mais famoso por causa dos arquétipos em relação ao marketing, mas que só agem congruentemente e nem sabem direito o que é arquétipo. E a mesma coisa acontece, tem tanta gente que nem sabe o seu perfil comportamental, nem sabe se é pneumático, se é não sei o que, se é o que estão taxando por aí. E cara, utiliza-se do melhor, empodera-se do que tem e vai, que é a grande sacada, né? Pegar os recursos que eu tenho, pegar meus pontos negativos, as minhas interferências e lidar com isso, né? Um dos 10 mandamentos que está no livro, os 10 mandamentos de Cleópatra, né? É uma estratégia de guerra, uma filosofia antiga,
isso. Tá? Então, até nos mandamentos não, né? Mas na filosofia do Sun Tzu, a arte da guerra. Sabe dos seus pontos fortes, abrace, agarre as oportunidades, identifique seus pontos fracos e faça o possível para você não receber um golpe ou traiçoeiro, ou seja, elimine, liquide as interferências externas. Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho que saber dos meus pontos fortes, dos meus recursos, para eu poder potencializar e lidar com os meus pontos fracos ou com uma ameaça externa. Só que o que a gente faz? A gente fica olhando para os pontos negativos, e é por isso, voltando agora no começo da pergunta, a gente fica olhando para os nossos pontos negativos, eu não consigo, eu não... Não, cara. Na maioria das vezes, para você lidar com um ponto fraco, na maioria das vezes, não dá para falar que é uma regra, mas na maioria das vezes, para você lidar com um ponto fraco, você tem que potencializar seu ponto forte. É só isso. Dá um exemplo, Neto. Pode deixar que eu dou. Usain Bolt. Pega qualquer vídeo na internet do Usain Bolt que vai falar de motivacional. O Usain Bolt, o corredor mais rápido do mundo, ninguém quebrou os recordes do cara até hoje. Ninguém quebrou os recordes do cara até hoje. Ele é horrível na arrancada. Ele treinava arrancada? Treinava. Só que chegou um ponto, isso depois de passar por vários coaches, chegou um ponto que ele falou, quer saber de uma coisa? Que se foda a arrancada. Meu irmão, ó, arrepia. Nos 3 primeiros metros, eu sou um bosta. Não é esses termos que ele usa, mas eles usam mais ou menos isso, tá? Pega os vídeos que ele fala, como ele fala várias vezes, talvez você não ache esse vídeo. Nos 3 primeiros metros, eu sou um bosta. Nos 7 metros, eu tô pra trás de todo mundo. Nos 10 metros, eu tô pegando impulso. Mas depois dos 20 metros, não tem pra ninguém. E o cara só é o maior corredor até hoje, ninguém bateu o recorde do cara. Agora, fala pra mim, ao invés dele potencializar o ponto forte dele, que é depois dos 15 metros, ele treinar, depois que ele pegou o impulso, depois que ele largou, ele ser cada vez mais rápido ali. Se ele tivesse só focado na arrancada, o que teria acontecido com ele? E ele diz isso. As coisas não estavam indo. Quando ele focou na arrancada, ele começou a perder. Ele começou a aumentar o tempo dele. E aumentar o tempo numa corrida é prejudicial, é negativo. Ele começou a perder, começou a aumentar. Ele falou até que ele estourou e falou, quer saber alguma coisa? Eu sou bom depois dos 15 metros, então é nisso que eu vou focar. Pô, estralou, ninguém segura o cara. Então muitas vezes na vida é sem Usain Bolt, estratégia Usain Bolt, dá pra citar vários outros exemplos. Mas é Usain Bolt, cara. Eu sou ruim na arrancada, não é que eu não vou treinar a arrancada, não é que eu não vou focar na arrancada, mas minha energia não vai estar toda na arrancada, eu vou focar no que eu sou bom, eu vou colocar foco ali, porque ali, meu irmão, depois dos 15 metros que eu vou com tudo. É aí que eu travo, Gê? Isso, o que eu faço com isso? Acho que eu entendi, Gê, eu perdi um pouquinho do time. Você precisa agir. Se descobriu algo que precisa curar, cure. Se descobrir que precisa fazer, faça. A Gil deu um toque pra G. Não, G. Descobri meu perfil comportamental, certo? Eu vou trazer um pouquinho do... É que é ruim a gente falar, eu vou trazer aqui, né? Pra G, pra Gil, pra Elke, é tranquilo que elas me conhecem mais aprofundadamente, né? Mas às vezes a pessoa não me conhece mais um pouquinho mais profundo e deixa de gostar da gente e aproveitar o nosso conteúdo para transformar, porque o julgamento está muito alto. Mas vamos lá. Eu, Neto, eu tenho... Eu já falei bastante, né, nos conteúdos que eu estou documentando sobre trazer mais o lado yin, ou seja, consequentemente o meu yang é muito forte, a minha agressividade é muito forte. Então eu vou trazer outro exemplo. Eu tenho uma característica, não estou começando a me atacar. Eu tenho uma característica que é, olha o bastão, Gil, falou pra você, viu, Gil, olha o bastão. Eu tenho uma característica
que é ser incentivador, certo? É lógico que eu tenho o meu método, o meu jeito para ser incentivador, né? Estímulo vem origem do palavra latim que significa tridente, ou seja, eu cutuco mesmo, né? Na origem da palavra, lá atrás já se sabia que estímulo requer dor. Sofrimento é uma coisa, sofrimento é opcional, mas dor requer. A gente precisa, né, do estímulo para se mexer. E eu sou um estimulador, eu sou um incentivador. E ser um incentivador, ser um estimulador, me atrapalha ou me ajuda na minha jornada? Depende. Depende. O Neto, como incentivador de alunos, ele é incrível. Só que às vezes o Neto, ele entra numa camada mais profunda com o aluno, por exemplo, incentivando demais, e aí torna-se prejudicial. É quando sai do equilíbrio. Eu, Neto, depois do último tombo que eu tomei, eu estou considerando ser incentivador algo que eu não sei fazer. Por quê? Porque não é que eu não sei fazer, mas que eu preciso melhorar, porque é um recurso meu. Só que eu perco o equilíbrio e eu acabo sendo prejudicado. Eu tinha era processo mesmo, então, um processo de mentoria que eu fazia, isso faz uns 3 anos. De um empresário. Não vou falar a profissão dele, eu só vou falar da empresa. Tinha mais de 500 mil seguidores. O produto que ele lançava tinha os alunos muito engajados, então ele causava transformação nos alunos e tudo que ele lançava dava um rendimento para ele. Era próspero, transformava o aluno e dava um rendimento. Ou seja, era uma empresa que estava legal. Só que ele me procurou para quê? Para alavancar, porque ele estava achando muito superficial. Era uma empresa para cursinhos, só que não era uma empresa. Era um canal que dava dicas e que vendia alguns PDFs. Então, trazia um rendimento para ele, ajudava o aluno, certo? Porque era um material de qualidade, ele é um cara incrível. E a gente começou esse processo, né? De fato ele virar uma empresa de curso. E cara, assim, até metade do processo, até uns 70% do processo, estava incrível. Porque ele começou a gravar aula, ele já começou a vender os primeiros cursos, então ele estava gravando aula e tudo mais, tal. E aí entrou numa etapa, como ele cresceu, entrou numa etapa de ter que contratar. E ele era um cara incrível para contratar. Então ele conseguia pegar, tinha bastante tempo de mercado, ele conseguia pegar alunos para começar a ajudar ele no material, outros alunos para começar a fazer banner para ele, tava decolando. Acabou o processo de mentoria, certo? No que acabou o processo de mentoria, eu abaixei minha guarda. Baixei minha guarda como mentor, porque eu relaxei. Então ele vinha trocar ideia, era um amigo, não era mais um mentorado. Eu não estava mais ajudando ele, certo? E aí ele me chamou para a sociedade. Ele falou: Neto, eu gostei muito, depois que eu fiz o processo com você, eu estou realizando o meu sonho, tal. E a gente se tornou amigo. E eu entrei na sociedade com ele, nesse meu espírito de incentivar, apoiar, eu entrei nessa sociedade. Enfim, foi uns 4 meses de trabalho perdido, porque não deu certo. O Neto como sócio, ele é bem diferente do Neto como mentor. Quem é aluna minha e acha que eu sou chato como mentor, vocês precisam ver como um parceiro de equipe. Eu sou ainda mais exigente, sou ainda mais chato. Eu ainda vou trabalhar para a pessoa mudar o quanto antes, na mesma velocidade que eu mudo, que eu transformo, que enfim. Eu sou ainda mais chato. Então, assim, é aquilo lá, a sociedade. Se um tá aqui, o outro não tá acompanhando, tende a dar ruim, como no casamento também. É por isso que explicação batida, mas para fazer sentido. Comecei a me relacionar com a Cleópatra ou com a águia. No caso, quando ele conectar com a águia. É perigoso eu perder meu relacionamento? Porque você começa eu comecei a ouvir Hélio Couto. É perigoso eu perder meu relacionamento? Porque você começa a evoluir. Se a outra pessoa não vai congruentemente com você, na mesma velocidade, você está a 300, a pessoa está a 50 ou ela está parada, é uma tendência natural. Dá ruim. E não deu ruim. Só que nisso eu parei todo o meu trabalho, certo? Eu parei todo o meu trabalho das minhas redes sociais, eu parei todo o meu trabalho com e-mail, trabalhando leads e tal, e eu só trabalhei com ele. Quando deu errado,
Quando deu errado, tudo bem, eu tive um retorno financeiro. Só que o retorno financeiro não compensou o tempo que eu deixei de estar atuando na minha empresa. Certo? Fez sentido? Então eu fiquei uns 4, 5 meses só trabalhando na outra, que era a minha empresa também. Não deu certo, eu tive um retorno financeiro, mas a volta demora demais. Então eu não tive um retorno suficiente, eu posso dizer que eu tomei pau. Porque a volta custou para voltar, custou novamente para fazer minha base de audiência, para as pessoas voltarem a me ouvir, certo? Então mesmo tendo um retorno financeiro, eu tomei pau. Não contente com essa, então esse neto incentivador me levou a fazer isso. E estou pela terceira vez passando por isso nesse neto incentivador não vai. E de levar a pessoa a decolar, levar, né, a pessoa a ser um grande especialista, a ter notoriedade, a colocar a pessoa para frente, jogar a pessoa para frente. Eu adoro fazer isso. Só que quando está desequilíbrio, eu acabo me prejudicando. Então, o neto é um executor. Agora voltando, G. O neto, eu tenho isso muito forte. Eu sou executor e comunicador. Pegando aqui a taxatividade da tecnologia DISC. No meu perfil comportamental, eu sou executor e comunicador. E às vezes eu altero. Às vezes eu sou mais comunicador que executor. Top. Essa característica de ser um incentivador, de querer ajudar as pessoas, de lançar as pessoas, né? Nem que se eu tiver que sair dos holofotes para te jogar nos holofotes, é uma característica, né? O comunicador, ele gosta dos holofotes, só que ele também tem esse sentido de querer impulsionar, de querer incentivar, né? Então é uma característica minha do comunicador. E eu faço acontecer, eu coloco em prática, eu faço acontecer, e quem eu pego para levar a luz, para as pessoas conhecerem, eu realmente faço isso, porque eu sou um executor, né? E eu estudo, não sei o que, então eu sou um executor, eu consigo fazer isso. Só que quando identifiquei que isso está me prejudicando, G, eu vou continuar fazendo? E aí é que tá, eu sou executor comunicador, só que tem alguma característica que eu percebo que eu já errei lá atrás, eu percebo que está me prejudicando aqui, e eu não vou fazer nada? Ah, eu sou executor comunicador. Não, peraí. Pega isso, essa taxatividade, e traz para que de fato a real. O executor comunicador, luz do raio que o parta, é só taxar ativo. Isso não muda nada na tua vida. O que muda a tua vida é falar, ótimo, eu sei que eu tenho características de executor, eu sei que tem característica da luz vermelha, inclusive o executor é vermelho. Tem cor lá, também é colocado cor. Mas o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que está me ajudando a chegar onde eu quero chegar, o que está me atrapalhando. Está aqui a grande sacada. E não ficar procurando mais um nome, mais uma... Eu descobri, agora eu quero descobrir o arquétipo que eu estou debaixo. Agora eu quero descobrir qual é meu animal de poder. Agora eu quero descobrir a minha luz. Agora eu quero descobrir o meu... Mano, e aí? No final das contas... Estão só mudando o nome da bagaça. E aí? O que você vai fazer com tudo isso? Deixa eu ver o que agiu. E aqui que eu tô sendo provocando. Quando basta ver isso. Tal. É um chato legal. Provocativo. Então, G, a grande sacada é... Taxou. Eu olho, né? É por isso que tanto nos sabotadores, quando você pega o livro, quando no tecnologia diz que quando você faz o perfil comportamental, a sacada é: entendi por que eu ajo assim. Eu entendi o signo. Vamos falar de signo, fica mais fácil. Às vezes não sabe de luz, às vezes não sabe de... Vamos falar de signo. Eu sou virgem. Por que eu faço acontecer? Que é o executor. Mas por que eu faço acontecer? Porque eu sou sistemático. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Certo? É todo virgem que é assim. Não, mas é uma característica do virgem. Ele é sistemático, ele luta para falar que vai fazer. Porque se ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Sai da frente que o virginiano, a virginiana, ela vai fazer, ela é chata. Ela é insuportável. Se ela falar que faz, faz. É uma característica do virginiano. Só que eu sabendo dessa minha característica como virginiano, o que eu pego e faço, G? Estou diante de uma situação que eu tenho que tomar uma decisão.
Aí eu fico, eu não vou falar não, porque se eu falar eu vou ter que fazer. Deixa pra lá. E procrastina. E deixa pra lá. Ué, peraí. Então não adiantou nada você saber teu signo. Não adiantou nada você saber essa sua característica, porque você não está sabendo aplicar os seus recursos. Você não está sabendo lidar com seus pontos fracos, ou seja, com as suas interferências. A grande sacada é ter acesso às informações, identificar suas características, seus comportamentos e usar isso a seu favor. Essa que é a grande sacada, vamos dizer, da vida. Não tem certo, não tem errado, é uma questão de identificar. O mesmo neto incentivador, em equilíbrio, é um ponto positivo. Quer um exemplo? A Bárbara, Magia das Deusas, foi um neto incentivador sem ganhar nada, sem querer nada em troca. E eu fui lá e lógico, eu te recebi, né? Foi uma instrução no plano espiritual. Ajuda ela a fazer a primeira live. Da primeira live que ela fez, ela já mudou a forma de fazer conteúdo e já está mudando o negócio dela. E ela já está mudando o negócio dela, a forma como ela, enfim, faz o produto dela. Neto incentivador, foi bom? Foi bom pra caramba. Foi muito bom. Levei luz, né? Fui um canal de luz, mas se eu sou um canal também eu tô levando a luz. Então, eu fui luz ali naquele momento. Mas o neto, quando ele não tem equilíbrio, um incentivador que passa do equilíbrio, ele acaba sendo prejudicado. Então, ser um incentivador é bom ou ruim? Depende. Depende. Lembrando, eu estou trazendo esse exemplo meu por causa da pergunta da G e é para você aplicar, G. Então, fala para mim se está fazendo sentido a forma como eu estou explicando. Falar que virginiano, tô tentando trazer outro exemplo. Falar que, né, o virginiano, ele fala, ele faz, ele fala, ele faz. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se você estiver falando que vai fazer e o que você vai fazer, tipo, vou fazer uma faculdade de medicina. E se eu falei que eu vou fazer, eu sou virginiano, eu vou fazer, vou estudar pro vestibular, vou passar, agora eu vou fazer medicina. Tá tudo bem, mas peraí, onde eu quero chegar? Faculdade de medicina tem alguma coisa a ver com isso? Não. Então o que adianta eu ser um virginiano que se eu falo eu vou fazer, mas se eu estou falando que eu vou fazer as coisas erradas, as coisas que não estão me levando onde eu quero chegar. tá pegando? Tô te sentindo, show, G. Tomei foi uma bastãozada para andar direito. Não, eu tô de boa aqui, ó. Eu tô no meu estado I ativado aqui. Por que você tomou uma bastãozada, Elke? Eu acho que foi por causa do começo da live, enfim, não sei, você mandou agora, deve ter feito agora, nesse sentido agora. Teve mais alguma pergunta que eu perdi para trazer, que tem a ver com o tema? Apesar que já fui, né? Eu comecei falando de se sentir culpada quando percebe que tá tendo pensamentos ruins, né? Entramos até em comunicação com o plano espiritual e tal. Mas tem mais alguma pergunta? Vou esperar um pouquinho que tem um delayzinho. Araceles! Fala, Araceles! Então eu vou encerrar, time. Gratidão. Até mais.